preparadas ou realizadas pelo repórter que vos fala. Notáveis reportagens de Chico Xavier, que acabei de mostrar a capa do livro, onde estarei daqui a pouco, da editora Aide, da cidade de Araras. Eu estou destacando as páginas 159, 223 e 224, mas repito, a íntegra de todas as entrevistas de 68, dos pouco mais de 2 meses de pesquisa do Clementino Alencar, um trabalho jornalístico de grande profundidade e grande seriedade, e todas as pesquisas que professores de medicina do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, em especial naquela época, fizeram sobre Chico Xavier, estão contidos nesse trabalho que eu sugiro como fonte de consulta muito importante. E esse trabalho os senhores encontram nas livrarias, eu creio que de Ribeirão Preto, em especial aqui na Livraria Espírita, e todo o trabalho que a banca de livros espírita na Praça Oswaldo Cruz vende, o produto de tudo que eles vendem ali vai direto para obras sociais aqui em Ribeirão Preto. Portanto, é um trabalho que os senhores encontram em várias livrarias, não é trabalho meu, é trabalho de uma outra editora, mas que merece ser consultado pela seriedade com que foi feito e pelo fato de trazer uma reportagem histórica na íntegra de 1935. Estou sugerindo aos senhores, como acabei de falar, esse trabalho lançado pela DVD Versátil, que foi Saulo Gomes, entrevista a Chico Xavier em 1968. Foi a primeira entrevista onde aquelas perguntas, 2 apenas das muitas que fiz ao Chico Xavier, suscitaram os grandes debates. O Chico passou a ser assediado pela chamada grande imprensa, compareceu a muitos programas e todos os outros canais de televisão com uma observação: como tornamos-nos amigos e confidentes, o Chico não ia a nenhuma entrevista, mesmo fora dos estudos da Tupi, que eu não estivesse presente nos bastidores para acompanhá-lo e para confortá-lo. Não como censor, que eu nunca o fui, mas eu sentava nos bastidores e acompanhava as entrevistas que os colegas realizavam, e o Chico tinha a maneira dele de viver e dizia que ele estava sempre mais seguro quando eu estava presente ali. Eu acho que eu atestava a seriedade de tudo aquilo que nós podíamos fazer, modéstia à parte. E o Pinga Fogo, que eu citei aos senhores, que foi lançado em 2006. Primeiro nós lançamos o Pinga Fogo, tem 4 anos, cujo trabalho acabei de enumerar os senhores, de apresentar os senhores em detalhes. E depois, em 2008, o DVD, que é Pinga Fogo, Saulo Gomes, entrevista a Chico Xavier. A Intervidas é o livro que acabei de falar, outra fonte de informação segura para os senhores debaterem e discutir o assunto. Foi organizado por mim o trabalho e ele foi lançado no final de 2009. Estamos já há 4 meses, com a felicidade de dizer aos senhores que, segundo observação da Veja, da Folha, do Jornal do Brasil no Rio, da Época, etc., o nosso livro continua entre os livros mais vendidos há 4 meses no Brasil, o que prova que o trabalho jornalístico sério valeu ser feito e merecia e deveria continuar sendo feito. Pena que meus 82 anos já não me permitam mais voltar para os morros e para os gabinetes para reiniciar o nosso trabalho, até porque não me permitem mais esse jornalismo, lamentavelmente. E a outra fonte que eu acabei de citar aos senhores, essa extraordinária e completa reportagem de Hamilton Ribeiro, que foi também em busca de verdade sobre Chico Xavier. Usou inclusive algumas artimanhas, fez determinadas consultas que não correspondiam à realidade de algumas pessoas, que ele fez consultas ao Chico sobre pessoas que nem existiam. Não vou comentar porque os senhores vão conhecer a matéria, as respostas que o Chico deu àquela época, quando o repórter achou que o Chico seria uma burla. E o Zé Hamilton Ribeiro, com a sua competência e honestidade, publicou a verdade nesta publicação da revista Realidade, que apresentei aos senhores e que também vale como uma grande fonte de consulta. Essa realidade, naturalmente, os senhores vão encontrar nos arquivos e na própria biblioteca da cidade, creio.